mel pode ser usado para dar mais viço à pele. Para fazer uma máscara hidratante para o rosto, aplique uma camada bem grossa, evitando a região dos olhos, e deixe agir por 15 minutos. Em seguida, enxague. Para usar a mistura nos cabelos, basta adicionar iogurte em partes iguais e fazer uma touca durante 20 minutos. Quando você para de comer açúcar, você sente alguma coisa, assim, fisicamente, assim... Vontade de comer açúcar. Vontade de comer açúcar, só não, dá uma dificuldade, Dá uma dificuldade porque você fica e não pode ter. Mas aí, se você for uma pessoa rica internamente, 5 minutos depois você já está em outra. Vamos falar agora desse problema, os adoçantes artificiais. Eles são realmente péssimos pra gente? Ou tem algum que se salva? Tem. O que se salva é o que é feito de estévia. Que estévia é uma plantinha que tem esse sabor incrivelmente doce, 300 vezes mais doce que o açúcar. Estévia é bom. Depois tem uns que não são tão doces, como sorbitol, manitol, que também são inocentes. Agora, o resto é a peste, né? Aspartame, principalmente, que é o mais famoso de todos e que dizem os estudos científicos que se trata de uma excitotoxina, ou seja, é uma coisa que é tóxica porque causa muita excitação nos neurônios. O sabor que o aspartame dá não é sentido na língua, na boca. Ele é recebido pelo cérebro como sabor doce. Ciclamato. Também não é inocente, já foi acusado de coisas horrorosas. Tudo que é artificial tem um processo químico por trás e vai tentar entrar no trilho do vício que a pessoa já tem. Então, atenção. E essas alternativas tipo melado e açúcar mascavo, o que você acha? Eu acho que é legal, acho que se a pessoa tem que usar... é melhor do que o açúcar afinado, já é uma mudança na atitude, né? Sendo que o melado é muito nutritivo. Se você tiver que dar para a criança alguma coisa doce, que seja melado, porque ele tem cálcio, ele tem ferro, ele tem selênio. 2 colheres de sopa de melado que se põe em cima de um inhame, por exemplo, elas vão ter um aporte nutricional muito bom. E o açúcar mascavo? O açúcar mascavo tem muito menos valor do que o melado, mas tem um pouco ainda de valor em relação ao açúcar branco. Sabe aquele dia que você tá triste e pensa, eu bem que mereço um docinho? Você sabe do que eu tô falando, né? A verdade é que o açúcar dá uma certa alegria. Não é à toa que quando o namorado quer agradar, manda aquela caixa de bombom. Será que isso é só uma desculpa para a gente furar o regime? Ou será que humor e glicose têm alguma relação? O seu estado de humor depende de uma boa química cerebral. Os seus neurônios, que são células do sistema nervoso, se comunicam através de substâncias químicas chamadas neurotransmissores. Os mais importantes e conhecidos são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Se você tiver deficiência de dopamina, você vai ter um imenso desejo de comer chocolate. O açúcar, ao ser consumido, eleva as taxas de serotonina e também de dopamina. Só que esta elevação é muito rápida, porque o metabolismo da sacarose, que é o açúcar comum, é um metabolismo extremamente rápido. Embora seu humor melhore de uma maneira muito rápida, também é rápida a queda do seu humor. E você entra num estado chamado hipoglicemia. O seu cérebro, que é o principal beneficiário da glicose no corpo, vai sentir a falta. E isto vai levar a uma falta de funcionamento de seus neurotransmissores mais importantes, responsáveis pelo seu bom humor. O açúcar das frutas é extremamente importante, por se tratar de um açúcar complexo, cuja digestão é mais demorada do que o açúcar simples. Portanto, não eleva tanto a taxa de insulina como o açúcar simples. A sua digestão, sendo lenta por causa da grande quantidade de fibras, permite que o seu bom humor, fornecido pelo açúcar da fruta, seja mantido por mais tempo. Os açúcares complexos não são encontrados apenas nas frutas. Você pode encontrá-los em raízes, tais como cenoura, nabo, beterraba,
você poderá encontrá-los nas folhas, verduras e principalmente nos grãos. Se você mantiver uma taxa adequada destes nutrientes integrais, você provavelmente não vai sentir tanta vontade de comer açúcar branco e poderá fazê-lo eventualmente caso queira. Você acha que aqui a gente talvez encontre a abelha rainha? E é daqui que a gente vai tirar o mel? Aqui a gente vai tirar o mel e vamos tentar localizar a rainha abaixo da melgueira. E vocês tiram assim de quanto em quanto tempo? Isso depende das floradas, né? Aqui, por exemplo, é um mel totalmente operculado, mel maduro. Qual é o mel mais comum aqui no Brasil? É o mel silvestre, né? Aproximadamente, em quanto tempo elas conseguem encher esses favos, assim? Numa época de muita floração, ou seja, muita planta na natureza, de 15 a 30 dias, elas completam esses quadros de mel. Caramba, trabalham pra caramba, hein? E esses favos são feitos de quê? Esses favos são feitos de cera. A cera, né, que essa matéria aqui, é uma substância que as abelhas produzem em glândulas que ela tem no abdômen. É uma secreção de glândulas, a cera de abelha, que ela vai moldando em formato de favo. Cada célula dessa aqui mede 52 milímetros exatamente, e elas depositam nesses favos de forma hexagonal o mel e a cria. Gente, vai ser muito difícil achar uma abelha rainha no meio de tanta abelha. Não é tão difícil não, a gente vai conseguir localizar. É assim, chama aqui. Ela aqui, ó. Cadê? Ela aqui, ó. Sua Majestade, a rainha para vocês, ela aqui, ó. Cada colmeia tem uma rainha e esse cheiro da rainha é característico, que não é diferente de uma para outra. As abelhas, então, elas sabem se orientar até chegar na caixa e ela tem o cheiro próprio dessa rainha. Se ela entrar numa caixa errada, ela vai ser impedida pelas abelhas sentinelas de entrar na caixa. Por exemplo, na rua, tá? Dá aquele desejão de comer uma suquinha que você acha que ia te dar um gás ali naquele momento. O que seria menos nocivo? Comer metade. E daqui a pouco a gente volta para mostrar como o mel é extraído dessas caixas. Vamos levar a nossa colheita para a casa do mel. Vendo? Aqui, ó, o mel, como nós colhemos lá no apiário. A gente vai retirar essa camada de cera. Toda a célula que ficar aqui, se não for tirada essa camada de cera, na hora que for passar na centrífuga, o mel não sai. Beleza, Cícero. Certinho? Não dá nada. Você sabia que tem gente que é tratada com picadas de abelha? Sério, gente, acredita, é uma terapia. O veneno das abelhas tem um poder curativo e na apiterapia ele é utilizado para o tratamento de doenças como reumatismo, nevrites, nevralgias e até mesmo na redução do colesterol. Isso porque a pitoxina, substância encontrada no veneno, tem dezenas de aminoácidos e enzimas com propriedades anticoagulantes e vasodilatadoras. Pode ser administrado através de pomadas, injeções ou comprimidos, mas há quem prefira as picadas. Na apipuntura, a abelha é posicionada em pontos específicos do corpo humano para introduzir seu ferrão e liberar o veneno. Então agora a gente pega essas favas e bota aqui. Na centrífuga, para fazer a centrifugação. Aqui, ó. Levanta com a mão só, encaixa e tira aqui, ó. Olha que delícia! Mel purinho, direto da fonte. Agora vamos provar dessa maravilha que é o mel. Aqui, sim. Vamos lá, então. Saúde. Saúde. A gente fica conversando essas coisas e você fica fazendo planos, né? A partir de amanhã eu vou mudar radicalmente, seria outra mulher, vou deixar de lado o açúcar e os desejos. Agora me diz, como conseguir fazer isso, por exemplo, na rua, tá? Dá aquele desejão de comer uma suquinha que você acha que ia te dar um gás ali naquele momento. O que seria menos nocivo? Comer metade. Então, assim, você tá com aquele processo, você diz, bom, tá bom, vou te satisfazer, mente, fica quieta. Aí vai lá, pede lá o brigadeiro, vamos dizer. Dá uma mordida nele, uma mordidinha, e mastiga bem, saliva bem aquilo, desfruta do brigadeiro. Ah, é uma loucura, né? São os desejos e os vícios. É, mas a gente não pode viver sem os desejos também, porque a vida apresenta
circunstâncias em que, se a gente não tiver equilibrada com os desejos da gente, a gente pira. Isso em todos os sentidos, né? Então, o docinho, nesse caso, pode ser inocente, se for pouquinho. Então, olha, gente, eu peguei para mim como informação de que você abrir mão do açúcar é um processo de autoconhecimento. E é isso que é importante, você começar a perceber por que você quer tanto açúcar, por que essa compulsão, que emoção que você está escondendo atrás daquela necessidade formiga de comer açúcar. Então, pensa nisso, que de repente a tua vida pode mudar radicalmente por causa do açúcar. O vilão passa a ser o herói. Beijão.